Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais uma das nossas aulas de língua portuguesa. Hoje eu vou tratar com vocês de mais um dos temas da literatura, assim como eu venho tratando ao longo das últimas aulas, ok? Porém, hoje eu vou abordar a condição do simbolismo, tá? Vou tratar de algumas questões a respeito da escola, da estética simbolista, como essa estética reverberou aqui no Brasil, quais foram os principais autores desse movimento, o que enfim, o movimento significou para as escolas literárias posteriores também, ok? Mas antes, eu gostaria de começar a nossa aula corrigindo o exercício com o qual eu finalizei a aula anterior, tá bom? Então vamos lá, ó. Quando eu tratei do parnasianismo, eu fechei com esse exercício aqui, cujo poema central aí é um poema do Olavo Bilac chamado Nel mezzo del cammino, que, como eu mencionei também, é uma espécie de alusão à Divina Comédia de Dante Alighieri. Vamos ler então o poema, rapidinho. Cheguei, chegaste, vinhas fatigada e triste, fatigado eu vinha. Tinhas a alma de sonhos povoada, e a alma de sonhos povoada eu tinha. E paramos de súbito na estrada da vida, longos anos presa minha, a tua mão, a vista deslumbrada, tive da luz que teu olhar continha. Hoje segues de novo. Na partida, nem o pranto os teus olhos umedece, nem te comove a dor da despedida. E eu, solitário, volto a face e tremo, vendo teu vulto que desaparece na extrema curva do caminho extremo. Poema bem característico do parnasianismo, não é? A gente vê aqui, enfim, por exemplo, a estrutura formal de um soneto à moda italiana, com 2 quartetos e 2 tercetos. Sim? Vamos ver o que se pede. Considere as afirmações abaixo sobre este poema. Primeira, o eu lírico relata, no primeiro quarteto, um encontro entre 2 pessoas marcadas pela fadiga e pela tristeza e imersas em sonhos. Então, os primeiros 4 versos, o primeiro quarteto, é isso que ele trata? É isso que ele aborda? Vamos ver. Cheguei, chegaste, vinhas fatigada e triste, fatigado eu vinha. Tinhas a alma de sonhos povoada, e a alma de sonhos povoada eu tinha. É justamente isso. Então, ambos estão ali fatigados, cansados, mas repletos de sonhos na alma. Então, essa primeira afirmação está completamente correta. A segunda delas. O encontro inesperado entre os 2 amantes deflagra uma breve relação marcada pela afinidade mútua. E agora? Será que há uma afinidade mútua entre os amantes ali, eu posso dizer assim? Isso fica claro ali no primeiro terceto, tá? Fica claro que não há uma afinidade entre eles. Parece que tem um amor por parte do locutor, do sujeito lírico ali, mas esse amor não é correspondido por parte ali da amada, aparentemente, ó. Hoje segues de novo na partida, nem o pranto os teus olhos umedece, nem te comove a dor da despedida. Então o sentimento que o eu lírico tem em resposta é uma indiferença. Então aqui não há uma relação, uma afinidade mútua. O que há, na verdade, é a indiferença por parte da amada. 3. Nos tercetos, ao descrever a indiferença da amada, que parte, o eu lírico retoma a imagem da estrada, caminho que já havia aparecido no poema. Sim, a gente consegue perceber isso. Aqui fica evidente que tem uma espécie de indiferença por parte da amada e não ali uma correspondência, de uma afinidade mútua, não é? E ali, a estrada aparece logo no primeiro verso ali do segundo quarteto. E paramos de súbito na estrada da vida. Tudo bem? Portanto, apenas as alternativas, as afirmativas, aliás, 1 e 3 estão corretas. Isso nos deixa com a alternativa C. Apenas 1 e 3 estão corretas. Tudo bem? Fácil? Tranquila? Vamos agora para o nosso conteúdo da aula de hoje. Hoje vamos tratar aí do simbolismo e dos aspectos gerais que permeiam essa escola literária. Certo? Vamos lá então. O que foi o movimento? Que definição a gente pode dar para ele antes de mais nada? Movimento artístico que surge ao final do século XIX na França, característico por uma oposição aos ideais realistas/naturalistas e parnasianos dessa época em questão.
Então, na última aula, enquanto estávamos falando do parnasianismo, a gente falou de um grande número de movimentos de estéticas literárias que surgem ali ao final do século XIX. O simbolismo é mais uma dessa estética, né? É mais uma dessas escolas literárias. Então aqui a gente tem praticamente o mesmo contexto histórico, até porque o simbolismo surge concomitantemente ali esses movimentos, tá? Só que a reação dessa escola literária ao contexto histórico é que vai ser diferente, tá bom? E eu diria que mais do que uma oposição ao realismo e ao naturalismo, o simbolismo marca ainda uma oposição drástica ao parnasianismo, ao objetivismo, né, à objetividade parnasiana. Aqui vai haver uma espécie de retomada dos ideais românticos e uma apresentação ali de uma grande subjetividade. Beleza? Então temos uma recuperação da subjetividade romântica. Suas origens estão ligadas ao francês Charles Baudelaire e suas principais manifestações se dão na poesia. Muito embora a gente possa ver que o simbolismo reflete também nas artes visuais, na pintura, nas artes plásticas, como aqui, ó, a gente pode perceber aqui à esquerda, o quadro Noite Estrelada, do Van Gogh, que segue muito por essa linha do simbolismo. A gente não tem uma grande objetividade. Não temos aqui, a gente vai olhar com mais calma esse quadro. Mas o mundo não é retratado de maneira objetiva, tal e qual ele é. O que há aqui, na verdade, é uma interpretação de mundo, é uma apresentação subjetiva. Beleza? Retomada dos símbolos e condição espiritual, buscando a transcendência, mediada por uma linguagem que compreende a universalidade. Então, traço característico dos simbolistas é justamente a linguagem, o trato com a linguagem, funcionando como uma espécie de ponte entre o universo material e o universo espiritual. Então aqui os simbolistas eles buscam realmente a transcendência, eles buscam alcançarem uma espécie de aproximação com a espiritualidade, ok? É claro que a partir do contexto histórico que nós estamos vivendo aqui, com toda a Revolução Industrial e todas as teorias cientificistas, surge ali uma grande racionalização do homem. Só que dentro desse processo, os simbolistas veem que o ser humano não tem espaço. O ser humano perde a sua individualidade e passa a ser objetificado. Portanto, os simbolistas entendem que há uma necessidade de recuperar ideais românticos, tá? De não apresentar ali a realidade de maneira objetiva, mas apresentá-la de maneira subjetiva, tá? Usar uma linguagem que ao invés de apontar e detalhar, ela vai sugerir, ela vai indicar. Ok? Portanto, aqui, essa espécie de subjetividade romântica, ela vai apresentar também sinestesias, metáforas, paradoxos, antíteses, enfim, vai ser um vasto repertório de figuras de linguagem que vão compor os poemas simbolistas. Ok? Seguindo aqui, então, nós temos aí o quadro Noite Estrelada do Van Gogh. Como vocês conseguem notar, dá para perceber, essa realidade não é objetiva. Acabei de mencionar isso, não é? Mas olhando para os traços com os quais o Van Gogh compôs esse quadro, é possível notar que aqui eu tenho uma interpretação de mundo. Algo que, na verdade, sugere o mundo, mais sugere do que apresenta. Tá? Então aqui eu tenho um forte teor subjetivo nessa pintura. Então eu posso considerar a Noite Estrelada do Van Gogh como uma espécie de exemplo do simbolismo. Aqui a cronologia literária da literatura brasileira apresenta então como a gente pode situar ali o simbolismo, não é? Ele surge então posteriormente ali ao realismo / naturalismo e ao simbolismo e ao parnasianismo, ok? Portanto, o que marca o início aí dessa estética é a produção literária do Cruz e Souza. Na verdade, temos duas obras que marcam aí o início do simbolismo no Brasil em 1893. A gente pode citar Broquéis na poesia e Missal na prosa. Essas duas obras do Cruz e Souza marcam aí o início da estética simbolista no Brasil. Seguindo aqui, ó. Contexto histórico, então. Já tratamos algumas vezes sobre isso, mas é importante que nós ressaltemos novamente qual que era o contexto histórico da época. Porque, diferentemente das outras escolas literárias,
O simbolismo, ele não vai fazer com que o contexto histórico influencie diretamente. É claro, vai influenciar sim, mas eu diria que o simbolismo ele vai se contrapor às mudanças propostas pelo contexto histórico, certo? Então, temos aqui as correntes cientificistas e positivistas, a ideia do positivismo de Auguste Comte e a ideia do darwinismo social, a ideia do determinismo social, enfim. Ao passo que essas teorias elas agem diretamente e determinam parte da obra realista ou naturalista, para os simbolistas não. Os simbolistas vão fugir a essas ideias. Eles vão buscar uma espécie de subjetividade longe dessa grande objetividade científica, certo? Esse grande racionalismo. Então o racionalismo perde espaço ao longo da estética simbolista. Revolução Industrial, gerando ali o capitalismo financeiro, a miséria, a exploração trabalhista e uma decadência desesperada. É com base nisso que os simbolistas vão trabalhar. Eles vão buscar ali uma relação mais íntima com a condição do ser humano. Como que a Revolução Industrial e todos os processos ali gerados pela burguesia em oposição ao proletariado, como tudo isso vai influenciar no ser humano. Isso vai gerar, evidentemente, uma miséria, né? Uma condição de trabalho desumana. E é justamente aí que os simbolistas situam o cerne da sua poesia, o cerne do seu trabalho. Condição de que teorias racionalistas suprimem o sujeito. Então, eu já mencionei isso, não é? Então, essa ideia de que as teorias racionalistas, o determinismo social, o positivismo, elas não abrem espaço para o sujeito. Elas, na verdade, abrem espaço para dados, para números, para produção industrial, mas elas não comportam a noção de sujeito. Portanto, é necessário haver ali uma subjetividade e não uma objetividade. É fundamental que o sujeito consiga se expressar e se identificar no mundo que o rodeia. Portanto, aí surge toda a estética religiosa, aqui no Brasil especialmente, não é? A estética religiosa e do simbolismo e essa ideia de transcendental, tá bom? A transcendência, a poesia alcançando a transcendência de modo amplo. E a humanidade deteriorada. Portanto, especialmente os simbolistas franceses, na tradição, nas origens do movimento, vão tentar recuperar, tentar resgatar essa humanidade deteriorada, tá? E é justamente com base nisso que eles vão receber a alcunha, criada por um deles, criada pelo Verlaine, de poetas malditos. Então são poetas fracassados, fadados ali a uma humanidade deteriorada, ok? Aqui adentramos já o campo das características. São amplas, não é? Temos várias características que nos permitem sistematizar de maneira muito objetiva o movimento, tá? Por incrível que pareça. Então temos como primeira característica não o objetivismo, não a objetividade, mas a subjetividade, ok? Então a perspectiva do sujeito, daquele que fala. Temos então aqui um eu lírico que importa, que ele vai expressar os seus sentimentos, as suas emoções e vai falar isso ali de maneira muito ampla, muito íntima. Além disso, um antimaterialismo e um antirracionalismo. Então as ideias materialistas, racionalistas, que foram geradas pelo realismo e pelo parnasianismo vão ser quebradas aqui. Linguagem simbólica, sugestiva. Portanto, a ideia da linguagem simbolista é estabelecer uma ponte entre o mundo material e o mundo espiritual. Portanto, a linguagem ela não vai ser categórica, específica, ela vai sugerir. Por isso nós temos aí vários usos de reticências, de várias figuras de linguagem que permitem que o interlocutor, que o leitor, preencha esses espaços, que ele participe ali da composição do poema, posso dizer, marcando o que ele entendeu, interpretando de diferentes formas ali aquele mesmo poema. Uso de pausas, reticências, espaços em branco e rupturas sintáticas, além do uso de sinestesias. Isso é muito característico. As sinestesias aparecem muito nos poemas simbolistas. Então marcam ali uma relação de várias expressões sensoriais, gostos, gostos e cheiros, né, sabores e cheiros se mesclando ali. São algo muito característico, são coisas muito comuns dentro da estética simbolista. Temáticas voltadas à interioridade humana, ao êxtase do espírito. Então, a objetividade perdendo espaço, a subjetividade, não é? Essa questão da interioridade humana ganha maior repercussão.
Presença, vocabulário etéreo e remissões ao nada e ao absoluto, essas imagens grandes, amplas, transcendentais. Presença comum de antíteses e oposições, graças às tentativas de encarnar o que é divino e espiritualizar o que é terreno. Então essa mescla dos elementos materiais e espirituais, tá bom? O poema é a forma de conciliação entre os planos material e espiritual. O poema então configura essa linguagem, né, essa ponte, essa comunicação entre os dois campos, o material e o espiritual. Presença de religiosidade, não somente cristã, como também oriental, compondo a busca simbolista da transcendência. Descrições crepusculares, presença simultânea de luz e sombra, imagens sombrias, lúgubres, decadentes. Isso aqui é muito forte na poesia, por exemplo, do Alfonso de Guimarães, em que ele vai abordar muito a condição da escuridão, tá? O Cruz de Souza, por exemplo, vai ser um grande adepto das imagens claras, alvas, brancas, cristalinas. Vai ser um mote, vai ser um tema muito comum na poesia dele. Afrouxamento do rigor métrico parnasiano, dando espaço para metrificações irregulares e versos livres. Então todo aquele academicismo, toda aquela estrutura muito formal, muito rígida dos parnasianos vai ser deixada de lado e vai ter certa liberdade. Vai surgir aqui uma certa liberdade maior para se trabalhar a ideia da poesia. E o simbolismo europeu? Como é que ele começa, né? Como é que ele influencia o movimento de modo geral? O primeiro desses simbolistas, eu posso dizer que ele é o Baudelaire. Tá? O Baudelaire é o principal desse movimento, ele que inicia com as Flores do Mal. Caracterizada como uma escola de poetas malditos e decadentes, boêmios, frequentadores da noite parisiense e não raro apresentando comportamentos escandalosos. Sim, os poetas malditos aí, eu posso dizer que eles beberam muito da fonte do Carpe Diem, daquele lema Árcade. Lembra? O Carpe Diem que se pautava numa ideia de aproveitar o hoje, de aproveitar o agora. Então, todos os poetas levavam uma vida conturbada, boêmia, relações muito, muito difíceis. Inclusive, dois dos poetas malditos, o Verlaine e o Rimbaud, tiveram uma relação entre si. E essa relação foi muito conturbada, terminou com um Verlaine disparando, dando um tiro ali no Rimbaud, que felizmente não morreu, mas que culminou ali no término da relação dos dois. Charles Baudelaire inicia o movimento com a publicação de As Flores do Mal, em 1857. Para o poeta, a linguagem deve ser a ponte entre o mundo material e o transcendental. Ou seja, isso evidencia que o mundo não pode ser representado de maneira objetiva. Ele exige certa subjetividade, e a linguagem, o tratamento da linguagem é que faz essa relação entre o mundo espiritual e o mundo material. As principais obras que ele escreveu, a gente pode citar As Flores do Mal, Curiosidades Estéticas e pequenos poemas em prosa. Aqui, temos um poema específico do Baudelaire. Correspondências. A natureza é um templo vivo, em que os pilares deixam filtrar, não raro, insólitos enredos. O homem o cruza em meio a um bosque de segredos, que ali o espreitam com seus olhos familiares. Como ecos longos que à distância se matizam, numa vertiginosa e lúgubre unidade, tão vasta quanto a noite e quanto a claridade, os sons, as cores e os perfumes se harmonizam. Olha aqui essa relação de antíteses, não é? A noite e a claridade, tudo bem? Então, jogos de luz e sombra, essas antíteses são importantes. Há aromas frescos, como a carne dos infantes, doces como o oboé, verdes como a campina, e outros, já dissolutos, ricos e triunfantes, como a fluidez daquilo que jamais termina, como o almíscar, o incenso e as resinas do Oriente, que a glória exaltam dos sentidos e da mente. Então essa relação sinestésica de sabores, de aromas, tudo isso também vai compondo os poemas do Baudelaire, do Verlaine. E aqui temos os 4 principais poetas malditos: Charles Baudelaire, Stéphane Mallarmé, Paul Verlaine e Arthur Rimbaud. Tá? A relação foi entre esses dois últimos aí, Verlaine e Rimbaud, que de fato tinha uma diferença de idade muito grande. Tá? Então o jovem Rimbaud e ali o experiente Verlaine. E no Brasil, como esse movimento surge? Nós temos primeiro aqui o Cruz de Souza. Sim? Cruz de Souza, ele nasceu em Florianópolis
E foi filho de escravos alforriados. Porém, ele teve uma educação formal totalmente elitizada. Tá? Curiosamente, para a época, isso não refletia o contexto de um país que tinha acabado de abolir a questão da escravidão. Tá? Então aqui, na verdade, o Cruz de Souza é uma linha fora da curva, podemos dizer. Ele teve uma educação muito formal e a sua poesia refletia toda essa erudição com a qual ele foi instruído. A estética simbolista é inaugurada no Brasil com a publicação de Broquéis, na poesia, e Missal, na prosa, ambas em 1893, publicadas aí pelo Cruz de Souza. Aqui, ó, um poema também do Cruz de Souza. O título já mostra essa antítese, não é? Ó, carnal e místico, uma oposição, duas coisas contrárias. Pelas regiões tenuíssimas da bruma, vagam as virgens e as estrelas raras, como que o leve aroma das searas, todo o horizonte em derredor perfuma. Numa evaporação de branca espuma, vão diluindo as perspectivas claras, com brilhos crus e fúlgidos de tiaras, as estrelas apagam-se uma a uma. E então, na treva, em místicas dormências, desfila, considere as latescências das virgens, o sonâmbulo cortejo. Ó formas vagas, nebulosidades, essência das eternas virgindades, ó intensas quimeras do desejo. Aqui esse final já deixa claro essa busca pelo transcendental, pelo intocável, pelo insólito, não é? Pelo desconhecido. E aqui essa relação é muito forte, né? Essa ambiguidade entre o carnal e o místico, que relação tempestuosa, conflituosa. E o que nós temos aqui são elementos sugestivos, nada muito específico, tudo bem? Que vão criando imagens a partir de relações sinestésicas, metafóricas, que vão sendo incorporadas ali ao imaginário dos leitores. Depois temos ali Alfonso de Guimarães. Esse não era o nome dele de fato, a título de curiosidade, é uma informação muito boa. O Alfonso de Guimarães, ele latinizou o próprio nome. Tá? Enfim, para aproximar ali das práticas litúrgicas das quais ele gostava tanto. Então a gente pode perceber com Cruz de Souza e com o Alfonso de Guimarães que a estética do simbolismo no Brasil, diferentemente da estética francesa, ela perde aquele teor de boemia, de poetas malditos e passa a ter um maior teor religioso e litúrgico. Fica claro também com o poema do Cruz de Souza. Poeta muito influenciado por Verlaine. E há, em sua obra, certa obsessão com a temática da morte, além de um gigantesco desencanto de mundo. Esse desencanto de mundo e essa obsessão que o poeta tem com a morte podem ser explicitadas se nós pensarmos que quando tinha 17 anos ele perdeu uma prima muito próxima, pela qual ele era de fato apaixonado e considerava ela sua noiva. Isso então reverbera muito, de maneira muito pesada, muito forte, muito intensa. Toda a literatura do Alfonso vai girar em torno de imagens obsessivas com relação à morte e com relação a esse desencanto, esse desconcerto de mundo. Ismalha é um poema que evidencia muito dessas questões. Ismalha. Quando Ismalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho que se perdeu, banhou-se toda em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E, no desvario seu, na torre pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo pendeu, as asas para voar. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Construção bonita, não é? Uma construção ali que usa de fato dessas figuras de linguagem para construir essa grande dualidade. Aqui o Alfonso incorpora essa relação entre o plano material, não é? A Ismalha que desce a lua. Imaginem, por exemplo, para tornar mais claro isso, imaginem uma lua refletida na água do mar. Então, aqui a gente pode pensar na ideia corporificada do plano material da Ismalha que se joga para alcançar a lua do mar, se joga ao mar. E no plano espiritual, uma Ismalha que com isso alcança ali a lua do céu, uma Ismalha que consegue transcender. Tudo bem? Então uma imagem forte, uma imagem da morte, assim como toda a literatura do próprio Alfonso é impactada com relação a isso. E para fechar, para consolidar esse nosso conteúdo de hoje, vamos tratar de um exercício aqui que caiu no Enem
e que fala um pouquinho sobre um poema do Cruz e Souza, tá? Cárcere das Almas, uma estética que representa muito essa questão do símbolo, essa ideia do sugestivo. Vamos lá. Cárcere das Almas. Toda alma num cárcere anda presa, soluçando nas trevas entre as grades, do calabouço olhando imensidades, mares, estrelas, tardes, natureza. Tudo se veste de uma igual grandeza, quando a alma, entre grilhões as liberdades, sonha e, sonhando as imortalidades, rasga no etéreo o espaço da pureza. Ó almas presas, mudas e fechadas, nas prisões colossais e abandonadas, da dor no calabouço atroz funéreo, nesses silêncios solitários, graves, que chaveiro do céu possui as chaves para abrir-vos as portas do mistério. Característico do simbolismo, não é? A gente vê essa linguagem muito sugestiva. Os elementos formais e temáticos relacionados ao contexto cultural do simbolismo encontrados no poema Cárcere das Almas, de Cruz e Souza, são a opção pela abordagem em linguagem simples e direta de temas filosóficos, b. a prevalência do lirismo amoroso e intimista em relação à temática nacionalista, c. o refinamento estético da forma poética e o tratamento metafísico de temas universais, d. a evidente preocupação do eu lírico com a realidade social expressa em imagens poéticas inovadoras, ou e. a liberdade formal da estrutura poética que dispensa a rima e a métrica tradicionais em favor de temas do cotidiano. E aí, já sabe qual é a resposta correta? Se não sabe, pensa um pouquinho que a gente começa a nossa próxima aula corrigindo esse exercício, ok? Pessoal, por hoje é só. Um beijo no coração e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!